Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. No último vídeo, nós comentamos um texto que está em 1 Reis 22, que é quando Deus, numa visão do profeta Micaías, ele procura alguém para enganar Acabe, fazendo com que Acabe fosse pelejar contra a Síria, tentando retomar a cidade de Ramote-Gileade. Deus, então, em 1 Reis, capítulo 22, versos 19 e 20, diz assim: Micaías prosseguiu: Portanto, ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou: Quem enganará Acabe para que vá e seja morto em Ramote-Gileade? Veja, eu não quero, evidentemente, me estacionar aqui, porque nós já falamos algumas vezes sobre esse texto, e no meu último vídeo eu tratei de falar sobre ele de novo. Eu não tenho tempo para ler todos os comentários dos meus vídeos, porque, como eu já tenho bastante vídeo publicado aqui, todos os dias surgem indicações, sinais de que alguém me enviou comentários acerca de um vídeo meu. Então, por dia, são centenas de comentários, por dia. Obviamente, eu não tenho como ler todos. De vez em quando, eu passo por algum comentário aqui ou ali, de algum vídeo, e fica por isso. Nesse último vídeo, que tem poucos comentários, inclusive, eu assinalei um comentário aqui de um irmão, deve se chamar Raimundo, e o interessante é o seguinte, é que o texto diz uma coisa, e esse cidadão aqui, que eu estou me referindo a ele como irmão, provavelmente seu nome deve ser Raimundo, está aqui no e-mail dele, ele diz que Deus não queria matar Acabe, ele queria testar. Olha, é impressionante, impressionante a capacidade de algumas pessoas tentarem inverter o sentido daquilo que a Bíblia deixa clarificado, daquilo que a Bíblia deixa expresso de forma categórica, como é o caso aqui de 1 Reis 22. O Senhor perguntou: Quem enganará Acabe para que vá e seja morto em Ramote-Gileade? Aí vem um cidadão que atende pelo nome de Raimundo e diz: não, Deus não queria matar Acabe, ele queria testar. Tanto que Micaías o alertou, deve ser isso que ele quis escrever aqui. Micaías venceu e os demais foram envergonhados. Micaías venceu e os demais foram envergonhados. Meu Deus do céu! Micaías venceu por quê, irmão? Segundo a sua ideia. Por que ele venceu? Porque aquilo que Deus quis que acontecesse com Acabe, aconteceu, ele morreu na batalha. O próprio texto aqui ainda diz, quando o profeta Micaías vê Deus escolhendo um espírito se apresentando diante de Deus e dizendo: Senhor, eu vou enganar Acabe. Aí Deus pergunta para ele, para esse espírito, que é um anjo, um demônio: como é que você vai fazer isso? Ele vai: eu vou ser uma mentira na boca de todos os profetas dele, né? E aí, então, no final de tudo, o Senhor diz aqui: você conseguirá enganá-lo, vai e faça assim. Como o prezado, veja, o querido
Pelo menos por Deus você é querido, pela sua família também, pelos seus amigos. Por isso que eu estou te chamando de querido. Tem muita gente que te quer bem. Como é que você pode afirmar algo contrário àquilo que a Bíblia diz? Como? Que você quer afirmar algo inverso. A sua Bíblia deve ser diferente da nossa. Ou então você deve ler a sua Bíblia de cabeça para baixo, né? Ou plantando bananeira. Você planta bananeira, pega a sua Bíblia e começa a ler. Irmão, eu estou sendo debochado contigo porque pelas barbas do profeta Micaías, como um bom judeu que ele era, ele deveria ter barba. Então eu rogo pelas barbas do profeta Micaías. Deus está afirmando que não só queria, como iria matar Acabe. Aí vem o Senhor, iluminado, só o Senhor está vendo isso, né? O que o Senhor declarou aqui no seu comentário, infeliz, contraditório, errático. Deus não queria matar Acabe. Ele queria testar. Queria testar. Deus queria testar. Deus não queria matar Acabe. O texto bíblico é claro. É Deus escolhendo, é Deus tomando a iniciativa de, através de um espírito, de um anjo, eu creio que seja um anjo do mal, engane Acabe através de uma mentira. Vá lutar contra a Síria para retomar Ramote-Gileade. Vá porque você vai triunfar. É uma mentira. E Deus sugeriu que isso fosse feito por uma de suas criaturas, um anjo do mal. E foi isso que foi feito, de acordo com a vontade expressa de Deus aqui em sua palavra. Revelado aqui em sua palavra. Então o Senhor disse, vá, você conseguirá enganá-lo. Vá e faça assim. Faça assim o quê, cara pálida? Bote uma mentira na boca dos seus 400 profetas e o engane para que ele vá para Ramote-Gileade e lá seja morto. Pronto. Micaías venceu segundo você? Então tá. Por que ele venceu então? Por quê? Porque aquilo que ele viu acerca de Deus projetando uma mentira através dos profetas dos profetas de Acabe para que ele fosse morto, aconteceu. Isso aconteceu. Então, eu estou utilizando as suas palavras aqui, Micaías venceu. Então tá, por que ele venceu? Porque aquilo que ele viu, né? Deus intencionando matar Acabe através de uma mentira que o levaria para o campo de batalha, né? E lá ele seria morto. Por isso, Micaías venceu, segundo você. Você não sabe raciocinar, irmão. Você raciocina de modo invertido. A Bíblia diz alguma coisa e você diz outra. Eu rejeito, tá? Em nome de Jesus. Eu rejeito o seu comentário, tá certo? Meus queridos, leiam comigo Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel, capítulo 14. Estou falando que eu rejeito o comentário do homem aí, não é porque eu apaguei, nem vou apagar não, tá lá. Quem quiser vai lá e lê. Agora vocês confiram o que a palavra de Deus diz em 1 Reis 22, né? E comparem com o que o iluminado aí disse. Compare você mesmo. Ezequiel 14. Leiam comigo o verso 9. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Meu Deus do céu, parece até que esse texto tem alguma ligação com o texto anterior, né, que nós comentamos lá em 1 Reis 22.
Olha o verso 9. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ou seja, Deus iria matá-lo. Que profeta é esse e em que circunstância isso se cumpriria? Quando alguém do povo levantar algum ídolo para adorá-lo, adorar esse ídolo que alguém do povo de Israel levantou, e depois vier consultar um profeta, para que através do profeta ele consultasse Deus. Olha só que interessante! Alguém do povo de Israel cria um ídolo, presta culto a este ídolo, o adora, e agora vai em busca de um profeta para consultar Deus, ou seja, em busca do favor de Deus. Depois de ter adorado um ídolo, um Deus estranho, cultuá-lo, render culto e adoração a esse Deus estranho, ele busca um profeta para consultar o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Olha só que coisa interessante. Já pensaram nisso? Isso acontece muito hoje, no mundo de hoje. Aí Deus diz, olha, voltarei o rosto contra o tal homem, farei dele um sinal e provérbio, e o eliminarei do meio do meu povo, e vocês saberão que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Então Deus está prometendo aqui eliminar tanto aquele que adorou um Deus estranho, né? Ergueu um ídolo e começou a adorá-lo, rendeu culto a esse ídolo. Então Deus está prometendo matar tanto esse, quanto o profeta que ele consultou, em busca do favor de Deus. É interessante isso, né? E Deus então promete matar tanto um quanto o outro. Mas antes de matar, o que ele faz? Verso 9. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Veja, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. O texto de Ezequiel ele é menos detalhado do que aquele texto de 1 Reis. Porque lá no texto de 1 Reis, o profeta Micaías teve uma visão. Ele recebeu uma visão de Deus sobre o que aconteceu na corte celestial. Aqui em Ezequiel não. Mas nós sabemos que Deus, nesses casos específicos aqui, ele se utiliza de uma criatura para o quê? Para produzir um pecado, né, como no caso aqui, um engano, uma mentira, para que através disso o seu propósito santo e maior seja cumprido. Então, o próprio Deus, ele não pratica o pecado. Ele se utiliza de uma causa secundária. Ele se utiliza de uma causa secundária para fazer cumprir o seu propósito. No caso aqui, como no caso de 1 Reis 22, uma mentira, um engano. Agora, o profeta Ezequiel está deixando claro. Quem foi que pré-ordenou a mentira, o engano, nesse profeta aqui? Deus. Deus. Aí alguém pode perguntar, ele pode fazer isso? Por que você não pergunta para ele? Por que você não pergunta para ele? Você que quer questionar o texto bíblico, como esse irmãozinho aqui, iluminado, querido. Por que você não pergunta para ele se ele pode fazer isso ou não? É impressionante o que as pessoas tentam fazer com a palavra de Deus quando não aceitam aquilo que a palavra de Deus está deixando claro. Impressionante. Impressionante. Eu fico pensando às vezes, meu Deus do céu, como pode uma coisa dessas? A palavra de Deus diz sim, aí vem um coitado e diz não. A palavra de Deus diz não, aí vem um coitado e diz sim.
A palavra de Deus diz, é assim, aí vem um coitado e diz, não é assim. Ou a palavra de Deus diz, não é assim, aí vem um coitado e diz, é assim. É impressionante. Só Deus para ter paciência mesmo com o ser humano, né? Porque a burrice humana é um negócio que chega a espantar. Por último, eu quero ler o que se encontra em segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2. Versos 9 a 12. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira. Veja, vai aparecer alguém a quem o apóstolo Paulo aqui chama de iníquo, que aqui logo mais atrás ele chama de homem da iniquidade, filho da perdição. Então ele está falando, olha, vai aparecer um iníquo, a quem antes ele se referiu como homem da iniquidade, filho da perdição, segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira, não da verdade. Poder, sinais e prodígios da mentira. E com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo. Por quê? Por que esses receberão poder, sinais, prodígios da mentira e engano de injustiça? Porque eles estão perecendo. Mas por que mesmo eles estão perecendo? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É como a gente fala dessas pessoas que estão aqui, fazendo alguns comentários completamente tortos e contrários àquilo que a palavra de Deus declara categoricamente. Não querem saber da verdade. Elas não querem saber da verdade. Então, para esse tipo de gente que não quer saber da verdade, que não quer compromisso com a verdade, o que Deus faz? Olha, o que é que Deus faz com esses que não querem compromisso com a verdade? Olha aqui, verso 11. É por este motivo, que motivo? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, por não ter acolhido a verdade para ser salvo, que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira. Veja, mais um texto onde clara e categoricamente Deus promete o quê? Enviar o erro, a mentira, o engano de injustiça para um determinado grupo de pessoas. Esses que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Já que vocês não querem compromisso com a verdade, vou enviar a mentira para vocês, a fim de vocês darem crédito a ela. Verso 12. A fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Deus pode ou não pode fazer isso aqui? Enviar a operação do erro para darem crédito à mentira. Mateus poderia questionar esse texto. Como questiona? Eu sei que questiona, mas vem cá. Deus não disse lá atrás que não admite falso testemunho? Né? Não direis falso testemunho contra o teu próximo? Como é que esse Deus que institui uma lei proibindo o falso testemunho, ou seja, o engano, a mentira, como é que ele então pode preordenar a mentira? Não parece algo realmente incoerente da parte do nosso Deus? Não parece? Só parece. Nós estamos explicando aqui. Não é Deus que pratica a mentira.
Deus Pai, Filho e Espírito Santo, as três pessoas da divindade. Eles não têm compromisso com a mentira, mas, como Deus pode se utilizar de suas criaturas caídas no sentido de produzir mentira na vida de alguém para que o seu propósito se cumpra com relação a esse alguém, a um povo, a uma nação. Ele tem esse poder e autoridade de preordenar o erro, a mentira, o engano. É um pecado. Ele mesmo não pratica o pecado, então ele não pode ser responsabilizado. Ele é a causa primeira disso, porque ele criou todas as coisas e colocou todas as coisas aqui. Nossa existência é real, você é real, habitamos no mundo real. A causa primeira de tudo que existe é Deus, ele criou todas as coisas. Agora, ele preordena o pecado na vida de muitos através de causas secundárias que são suas criaturas. Pode ou não pode fazer isso? Claro que pode, a Bíblia tem vários exemplos, eu estou citando muitos deles aqui para vocês. Estou citando para vocês muitos exemplos. Porque os arminianos afoitos que estão aqui no YouTube estão dizendo justamente o contrário, como esse irmãozinho que eu comentei aqui agora. Os arminianos dizem o contrário, Deus não pode... eu esqueci o título de um vídeo que eu vi agora recente, de um arminiano debochado. Deus não pode, eu não sei se ele quis dizer determinar ou pré-determinar pecados, um negócio assim. Deus não pode cometer pecados. É uma coisa. Eu vi um outro comentário aqui também, me parece que é de uma irmã, tentando me corrigir. Como se eu faço questão, às vezes, de repetir exaustivamente as mesmas coisas. O próprio Deus, ele não trabalha, ele não manuseia como o oleiro pega o barro. Deus não pratica o mal. Quantas vezes eu vou ter que repetir isso? No caso aqui que nós estamos comentando nesses últimos vídeos, mentira, engano, erro. Não é Deus que profere a mentira. Ele pré-ordena a mentira, o erro, o engano em determinadas circunstâncias, com relação a algumas pessoas, com relação a um tipo de gente, uma tribo, uma nação. Ele tem o poder para isso, ele é Deus. Agora, ele mesmo não profere a mentira, ele mesmo não produz o engano, ele, saindo da boca dele, santa de Deus. Agora, ele se utiliza de causas secundárias para produzir isso. Ele pré-ordena as causas secundárias para que isso se produza, a fim de que o seu propósito santo, porque todo propósito de Deus é santo, se cumpra. Ou alguém quer se rebelar contra isso, como é o caso desse coitado aqui, que diz justamente o contrário daquilo que a Bíblia diz, e quer ter razão. Esse aqui vive me perseguindo aqui, né? Essa não é a primeira vez que eu vejo comentário dele, não. Eu só resolvi comentar isso aqui, porque esse aqui, esse comentário dele aqui é simplesmente impressionante. Impressionante. É justamente o contrário do que a Bíblia diz. E aí, você vai crer em quem? Nesses coitados que preferem inverter o texto bíblico, distorcer o texto bíblico, ou você prefere ficar com o texto bíblico? Isso aí é com você. Isso é com você. E nós vamos continuar denunciando esses erros absurdos. Nós vamos continuar glorificando o santo caráter do Deus de Israel. O santo caráter do nosso Deus. Que diz assim, para encerrar, tá? Isaías 23... Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não o fará? Ou tendo falado não o cumprirá? Deus prometeu matar Acabe. Profetizou isso, através do profeta Micaías. Profetizou que iria matar Acabe e iria matá-lo. Se utilizou de uma causa secundária, um espírito, que eu creio ser um demônio, um anjo mau, um anjo caído,
para produzir mentira na boca dos profetas de Acabe, com o intuito de levá-lo para o campo de batalha, para que ele morresse lá. Propósito de Deus. Mas o texto está dizendo, Deus não é homem para que minta. Realmente, ele não mente. Agora, ele pode preordenar a mentira através de uma de suas criaturas, de uma causa secundária. A Bíblia comprova isso. Nós estamos mostrando justamente isso. Ficou claro para vocês? Eu espero que sim. Toda vez que eu gravo um vídeo aqui, eu ofendo alguém. Às vezes voluntária, às vezes involuntariamente. Quando eu percebo que voluntariamente eu ofendi alguém, eu procuro me redimir, né? Pedir perdão, desculpa, tal. A gente não agrada todo mundo, né? Nem Jesus agradou. Quiçá eu. Eu não... Pobre coitado, um Zé Mané como eu, vou ter essa pretensão de agradar todo mundo? Nem pensar, né? Que Deus abençoe você. Você que está me assistindo agora, eu não sei com que tipo de sentimento em relação a mim, mas não importa. O que importa é o seguinte, é você perguntar a você mesmo. Estou disposto a aceitar aquilo que a Bíblia diz ser a verdade, ainda que isso comprometa as minhas ideias preconcebidas acerca de Deus? Responda para você mesmo essa pergunta. Faça para você mesmo essa pergunta e a responda com tranquilidade em seu coração. Estaria disposto a aceitar o que a Bíblia diz? Ainda que isso comprometa os seus preconceitos em relação a Deus? Responda essa pergunta para você mesmo, com calma, com tranquilidade. Ore a Deus. A palavra dele está aqui. Com que intenção estou mostrando isso aqui para vocês? Com que intenção? Intenção de glorificar o nome de Deus. Glorificar o nome de Deus, render glória ao nome de Deus, render graças a Deus. Louvar o nome de Deus por tudo que acontece na nossa vida. Se eu e você estamos vivos hoje, é pela graça, bondade e misericórdia de Deus que nós estamos vivos. Então é por isso. Minha intenção aqui é isso, é glorificar o nome de Deus. Se você aceitar a sua palavra, começar a glorificar o nome de Deus, e isso significar uma ruptura com um determinado sistema religioso, dê graças a Deus também por isso. Dê graças a Deus. Como diz Isaías 45, se não me engano, verso 15, Deus é misterioso. Deus é misterioso. Por isso que ninguém tem autoridade para questioná-lo. Que Deus abençoe você, que tem compromisso com a verdade, nunca com o erro. É o que eu rogo em nome de Jesus. Amém.